Boa noite a todos. Eu vim falar da segunda aula de psicoterapia breve. Então, eu vou começar com vocês exemplificando, falando sobre o conceito e assim vou destrinchar. Espero que vocês gostem da matéria. A psicoterapia breve consiste em uma técnica psicoterápica que usa de forma integrada conceitos teóricos de diferentes teorias. Além dos conceitos psicanalíticos que envolvem conflitos psíquicos inconscientes, buscando a resolução desses conflitos mediante a eliminação de defesas consideradas patológicas por intermédios de insight. Utiliza ainda o conceito de reforço do ego, derivado da psicologia do ego, do foco, da experiência emocional corretiva, que é o EEC, de crises, que eu não falei na aula anterior, e teorias de aprendizagem, incluindo as teorias cognitivas e comportamentais. A história da psicoterapia breve circunda a psicanálise freudiana, onde, no início, Freud e seus discípulos obtinham curas por meio de tratamentos psicanalíticos de curta duração. Com o passar das investigações de Freud por psicoterapias entre anos de 1910 e 1920, sentiu-se a necessidade de ir aumentando o tempo de duração e a quantidade de sessões, e esse evento ficou conhecido como o fenômeno da inflação da psicanálise. Freud criou conceitos que são importantes para o processo da psicoterapia breve, como a associação livre e o insight. Firenze, da década de 1920, foi um dos primeiros autores que tentou modificar a técnica psicanalítica clássica com o objetivo de adaptá-la a alguns tipos de pacientes, de clientes. Denominou este novo processo de terapia ativa. Firenze acreditava que a participação ativa do terapeuta contribuiria com a diminuição do tratamento analítico. Ele encorajava o paciente ou o cliente a entregar-se à fantasia sobre tópicos que surgiam espontaneamente nas associações realizadas pelo paciente, pelo cliente. Entretanto, determinar a data para o fim do tratamento foi a mais ativa de suas inovações técnicas. Alexander e French, 1946, coordenaram um projeto de investigação no período de 1938 a 1946 com o objetivo de estabelecer princípios básicos e técnicas que permitissem um tipo de psicoterapia que fosse breve e eficaz. Como resultado de pesquisa, concluíram que o fator curativo nas psicoterapias é o que os autores chamaram de experiência emocional corretiva, a AEC, ou seja, as vivências do cotidiano. Alguns anos mais tarde, houve o desenvolvimento de teorias mais estruturadas. Pesquisadores como Balint e colaboradores formaram um dos grandes centros de pesquisa em psicoterapia breve em Londres. A grande contribuição do centro pode ser resumido no conceito de foco e no estabelecimento de técnicas focais. Postulavam que o tratamento de curta duração deveria ter um objetivo específico determinado precocemente, devendo o terapeuta intervir apenas interpretando os aspectos que facilitem o trabalho no foco escolhido. Pesquisas realizadas em uma série de casos clínicos concluíram que a psicoterapia breve pode obter melhoras duradouras em pacientes, em clientes com enfermidades moderadamente graves e de longa data, onde o uso de interpretações transferenciais desde o início do tratamento poderia ser decisivo como instrumento terapêutico. A motivação e a focalização são fatores essenciais para um bom prognóstico. O
tempo limitado deve ser discutido e combinado entre as partes, desde o início do tratamento, examinando e trabalhando durante o mesmo, e trabalhado durante o mesmo. Passei uma. Além desses princípios, podemos falar que a psicoterapia breve, sobre o conceito dos triângulos, podemos falar na psicoterapia breve sobre os conceitos de triângulos para um melhor desempenho do trabalho. O primeiro triângulo do conflito consiste em defesa, ansiedade e impulso. O segundo triângulo das pessoas considera a relação do paciente com os pais, com o passado. O terceiro seria a relação com outras pessoas significativas do presente e com o terapeuta. Pesquisas realizadas em uma série de casos clínicos concluíram que a psicoterapia breve pode obter melhoras duradouras em pacientes com enfermidades moderadamente graves e de longa data. Eu falei essa. Onde o uso das interpretações transferenciais desde o início do tratamento poderia ser decidido como um instrumento terapêutico. A motivação e a focalização são fatores essenciais para um bom prognóstico. O tempo limitado deve ser discutido e combinado entre as partes desde o início do tratamento. Eu já falei esse, sim. Examinado e trabalhado durante o mesmo. Desculpe, eu repeti essa parte. Vamos para frente. Depois de algum tempo, entramos no conceito de crise. Voltei, tá no correto. Depois de algum tempo, entramos no conceito de crise para construir novos aspectos técnicos da psicoterapia breve. A crise emocional é um ponto de transição que oferece a possibilidade de ações preventivas na forma de intervenção breves, havendo a possibilidade de prevenir a cristalização de sintomas e até de instalação de uma neurose. Assim, a ansiedade, por exemplo, pode ser útil para o paciente ou para o cliente. Foi para os limites? É isso? Os limites do tempo de tratamento são relevantes, por isso, um número de 12 sessões devem ser estabelecidas logo no início do tratamento. A alta deveria ser colocada em caráter definitivo, sendo que, se houvesse necessidade de estender o tratamento, deveria ser realizado de forma inesperada. Em 1978, surgiu a chamada psicoterapia emergencial. A teoria era baseada na teoria de aprendizagem e indicada para situações de crise ou aumento de demanda emocionais. Sendo assim, exigia que o terapeuta fosse ativo na tentativa de provocar insight, não esperando a elaboração desse insight. Definição. Para o encontro ser definido como psicoterapia, é preciso que duas condições básicas estejam preenchidas. Primeira condição, o profissional deve utilizar a relação com o cliente com objetivo terapêutico, diferentemente de uma conversa informal entre amigos, a qual por vezes pode até ser bastante útil. A segunda, a intervenção terapêutica precisa de um enquadre que possibilite o processo de desenrolar ao longo do tempo. Então, precisa de uma técnica. Um diálogo casual, um filme, um limite colocado pelos pais podem ser terapêuticos quando acontecem na hora certa, com a pessoa disponível para compreendê-los. Esses acontecimentos não podem ser denominados psicoterapia, porque a relação entre as pessoas envolvidas não está combinada para tanto. Não há enquadre instituído nessas relações.
Durante o processo psicoterápico, o terapeuta deixa de reagir ao comportamento do paciente para atendê-lo. Por exemplo, se alguém é agredido, em geral, reage proporcionalmente ao passo que, numa sessão de psicanálise, o analista responderá com a interpretação e compreensão à agressão do cliente. A relação é utilizada com propósito terapêutico. Todo o material trazido tem um propósito terapêutico para ser trabalhado, cujo objetivo daquele relacionamento é o tratamento de um deles pelo outro. Para que isso aconteça, são necessárias algumas condições às quais a sociedade oferece suporte. A sociedade garante a um sujeito que demande ajuda, correspondam a outros indivíduos oferecendo auxílio. Ela fornece médicos, psicólogos, terapeutas e tenta coibir o charlatanismo. Assim, quando uma pessoa vai ao terapeuta, ela sabe que ele estará disponível em seu ambiente apropriado para que juntos possam seguir um tratamento psicoterápico. O paciente atribui ao seu terapeuta um suposto saber, atribui-lhe um poder, o poder de ajudá-lo no seu sofrimento, ampará-lo nas leis e costumes do país em que habita. A psicoterapia tem uma continuidade garantida, uma sequência de tempo, horários combinados, ou seja, uma influência bastante particular nos dois integrantes da relação. O enquadre de permanência e regularidade é o fator que garante dar suporte ao relacionamento, o que permite que ele transcorra dentro dos parâmetros definidos. Esse enquadre, respaldado pelo enquadre mais amplo da sociedade, influencia os dois participantes. Quando o enquadre varia, a relação entre os membros da dupla também se altera. Faz muita diferença o encontro dos dois ocorrer uma vez por semana ou todos os dias, por exemplo. Um estar deitado e o outro não. Ou os dois estarem sentados. Também é fator que modifica a relação. Também influi o fato de haver ou não um prazo de término previsto para estarem juntos. Essas variações do enquadre são significativas, promovendo alterações de modo como um dos participantes se relaciona com o outro. As intervenções breves são um ou mais encontros não programados. Nas consultas terapêuticas, o encontro psicoterapêutico não recebia o nome de psicoterapia, porque não tinha periodicidade definida, ocorrendo de forma não programada, atendendo à necessidade que manifesta os acontecimentos. Uma intervenção breve também pode ser terapêutica, sim. Pode-se considerar que, às vezes, um acontecimento significativo na vida do indivíduo é mais terapêutico do que anos de psicoterapia. O que diferencia uma psicoterapia breve de uma psicoterapia de longa duração não é sua brevidade, mas sim, dependendo do autor, é a focalização em torno de uma questão específica. O nome psicoterapia breve é inadequado porque o breve não é indicativo maior dessa forma de terapia. Alguns autores propuseram outras denominações, mas o termo psicoterapia breve é universalmente aceito e utilizado, tanto nos livros quanto em revistas especializadas ou em congressos. O número de sessões de uma psicoterapia breve é variável, podendo durar alguns meses, algumas sessões e até um ano. Muitos serviços estipulam um número de 12, porém,
Isso não é determinante. A psicoterapia breve, tendo a psicanálise como origem de referência, seguirá a definição geral para a psicanálise, acrescida de 2 elementos construtivos: o limite de tempo previamente estabelecido para a terapia e a presença de um foco ligado à angústia que leva o paciente a consultar-se. A psicoterapia breve é a concordância entre paciente e terapeuta, cliente e terapeuta, em torno do entendimento da possível origem inconsciente do problema, que dá suporte à decisão de empreender a investigação pelo método psicanalítico, investigação a qual o paciente ou o cliente deve ser engajado como sujeito. Breyer compara a psicoterapia breve, a psicoterapia e a psicoterapia, a psicanálise e a psicoterapia analítica, e chega à conclusão de que a psicoterapia breve consegue levar adequadamente os conceitos psicanalíticos tradicionais a uma teoria e prática de uma verdadeira psicoterapia breve e de base estritamente psicanalítica. As psicoterapias breves são apresentadas como modelos em extensão de técnicas diversas e, até com base conceitual e teórica, tão variada que fica difícil determinar sua origem e sua compreensão. A técnica da psicoterapia breve está sustentada resumidamente em 4 princípios. Ela não é transferencial. Ela não é regressiva. Ela é elaborativa, de predomínio cognitivo. Sua mutação é objetal, que se opera por meio de permitir experimentar a mudança de uma informação falsa por uma informação verdadeira, criando uma vivência real de que a pessoa passa a ser um sujeito ativo de sua própria história. A finalidade da psicoterapia é ajudar a encarar os diversos conflitos que produzem angústias, que acabam determinando os quadros variados de uma psicopatologia psicodinâmica. Caracterização da técnica e do método. Para o terapeuta em psicoterapia breve, é muito importante que o paciente tenha uma maior capacidade de insight, que significa para a psicanálise um novo conhecimento do paciente sobre si mesmo, assim como também ser o principal fator curativo nesses tipos de psicoterapia. A psicoterapia breve também exige que o terapeuta adote atitudes e posturas ativas e dialéticas, utilizando a lei de intervenções que tem como objetivo o insight. Outras formas de apoio, como sugestão e educação, clarificação e aconselhamento. Com isso, o foco de preocupação do terapeuta está voltado para o futuro e em menor ênfase para o passado. Dentro desta perspectiva, as características da psicoterapia breve são diferenciadas. Segundo Marcon, as características são: delimitação de um foco, isso é característica da psicoterapia breve. Delimitação de um foco, problema ou conflito central, em acordo com o paciente, no qual se centraliza todo o trabalho psicoterápico. Estabelecimento de uma hipótese dinâmica, explicativa do problema principal ou do foco, que faz sentido ao cliente, ao qual responde positivamente e que orienta as intervenções do terapeuta. Intervenção de forças inconscientes, interpretação de forças inconscientes. Ensino de novas formas de lidar com conflitos emocionais.
É característica também a atitude ativa do terapeuta, que utiliza, se necessário, medidas de apoio como manipulação do ambiente, tranquilização, relaxamento, hipnose e fármacos. Também é característica delimitação do tempo, de 12 a 40 sessões em geral. Outra característica muito importante é a seleção adequada desse paciente. Com o fato da delimitação do tempo da psicoterapia, é necessário que se faça uma preparação prévia para a alta ou separação, com o intuito de o paciente estabelecer autonomia, autoestima, independência, onde são reforçados aspectos positivos do ego. O paciente ideal para o tratamento com psicoterapia breve, costuma ter problemas focados, alta motivação, boa capacidade de insight e de se vincular rapidamente ao terapeuta. Para a seleção de pacientes, é importante que o paciente apresente as seguintes características. Queixas circunscritas, ou seja, queixas lógicas, objetivas. Inteligência, que tenha no mínimo uma relação interpessoal significativa na infância. Que tenha motivação para mudanças e não somente alívio de sintomas, sugerida até pela capacidade de introspecção, disposição de tempo, dinheiro e disponibilidade interna. Capacidade de tolerar a ansiedade e frustração desencadeadas pela terapia. Capacidade de desenvolver uma relação com o terapeuta e de interagir com ele. O processo terapêutico deve acontecer ao longo de um período aproximado de 5 a 20 sessões, que este tipo de tratamento costuma durar. O trabalho psicoterapêutico está baseado na formulação inicial de uma hipótese psicodinâmica que engloba os sintomas apresentados pelo cliente, suas relações com os conflitos atuais, com conflitos nucleares, as possíveis manifestações de transferências e estabelecimento de critérios de melhora. A prática terapêutica acontece da seguinte maneira: o paciente senta-se frente a frente com o psicoterapeuta, em sessões que podem variar entre 1 ou 2 vezes por semana inicialmente, tornando-se mais espaçados quando se aproxima da alta. No início da psicoterapia é enfatizado a interpretação dos diversos elementos do conflito, como sintomas, impulsos, desejos ou sentimentos, mecanismos de defesa. No segundo momento, o conflito manifesta-se nas várias situações interpessoais, transferência, relação com pessoas significativas da vida atual e de sua vida passada. O processo terapêutico deve acontecer ao longo de um período aproximado de 5 a 20 sessões. Eu já falei essa daí. Qual que é? Eu fui para trás, desculpa. Sabe que a setinha estava lá. Isso. A psicoterapia breve, é isso, né? Utiliza-se de conceitos de atenção seletiva e negligência seletiva, que consiste em direcionar a atenção do terapeuta e do paciente para o foco, ou um tema escolhido inicialmente por ambas as partes.
onde se estabelece o terceiro conceito, a interpretação seletiva. Para que isso ocorra, o paciente necessita iniciar associações livres e o terapeuta procurar identificar nesse material, ou nesse conteúdo que o cliente traz, as conexões possíveis para que seja o foco. E passa a oferecer interpretações em sinal a um papel ativo nesse processo terapêutico. Estimula-se o paciente para que mantenha a concentração no foco da terapia. E a partir disso, o terapeuta examina-o por diversos ângulos, e inclusive pela transferência, que, sendo negativa, pode ser aproveitada como sendo um exemplo do conflito atual. No relacionamento terapêutico, a transferência é imediatamente remetida ao foco, onde pode servir como um elemento, um instrumento a mais para que o paciente possa perceber a vinculação de seu sintoma ou problema atual com algum conflito inconsciente que foi indicado. É o silêncio, é? O silêncio é ativamente desencorajado e pode ser interpretado como resistência, bem como também atrasos, faltas, tentativas de encher o tratamento de outras coisas que tiram o foco da terapia, entre outros aspectos. A contratransferência é um ponto também muito importante para o andamento da terapia, onde o terapeuta está passível de identificar-se desde o início da terapia, fato que é útil para orientá-lo na escolha do material ou na escolha do conteúdo que o cliente traz, a ser trabalhado na sessão. Após um exame completo do problema principal, e mantendo sempre a motivação em um nível elevado, observa-se o estabelecimento progressivo de um insight intelectual. Significa que o paciente obtém uma compreensão interna sobre seus próprios sintomas ou problemas, o que vai além de apenas um alívio de sintomas, pois o insight intelectual possui um valor terapêutico e preventivo. Esse insight permite a reorganização da vida atual de seu paciente por parte do mesmo, a capacidade para enfrentar e resolver problemas futuros baseados na aquisição da compreensão cognitiva e autocompreensão. Os resultados, de certa forma, estão relacionados com a motivação para alcançar a mudança, frequência de interpretações, transferências e a sua ligação com figuras paternas e elementos envolvendo impulsos, desejos e sentimentos do conflito focal por parte do paciente, por parte do cliente. A partir da resolução do conflito atual, as repercussões podem se estender para além do foco, trazendo a possibilidade de ocorrer mudança em outras áreas da vida do cliente. Outro ponto importante a ser observado na psicoterapia breve é como a alta deve acontecer. A alta deve ser algo definitivo, dando ao terapeuta a responsabilidade de deixar claro nas entrelinhas que após a alta não haverá possibilidade de entrevistas adicionais, sendo que se surgir a necessidade de acompanhamento posterior ao tratamento, deve ser de forma completamente inesperada. Pois a perspectiva de alta tende a produzir no paciente 4 conflitos básicos e universal. Dependência, atividade e passividade, autoestima adequada, perda de autoestima e luto não resolvido ou postergado.
É dado a importância a esta fase do tratamento pelo fato de possibilitar o afloramento de conflitos passados, como também o surgimento da relação terapêutica que não idealiza a intervenção do terapeuta após o término do tratamento. É nesta fase final que terá lugar o trabalho definitivo de resolução, o qual irá incorporar necessariamente a compreensão de todos os eventos dinâmicos altamente concentrados e intensamente vividos que a precederam. A fonte genética destes afetos é revivida na decepcionante realidade da alta e da separação do terapeuta, com quem o paciente se identificou profundamente. Ressalta-se que muito mais importante que o número de sessões que serão realizadas é a questão: deve ou não deve se estabelecer tempo limite definido em acordo com o paciente desde o início do tratamento. O fato de não delimitar tempo de tratamento pode acarretar desvantagens consideráveis, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, pois tendem a envolver-se profundamente durante o tratamento, tornando assim mais difícil a separação. Salientando assim que a delimitação de tempo traz muito mais benefícios ao processo terapêutico do que prejuízos, sendo que desta forma a questão de alta pode ser discutida desde o início das terapias, suavizando então a separação. Agora eu vou falar outras considerações sobre psicoterapias breves mais comuns e suas indicações. As psicoterapias, de um modo geral, são métodos de tratamento para problemas de natureza emocional, nos quais o psicoterapeuta, mediante a utilização de meios psicológicos, estabelece uma relação profissional com a pessoa que busca ajuda, visando remover ou modificar sintomas existentes, retardar seu aparecimento, corrigir padrões disfuncionais das relações interpessoais, bem como promover o crescimento e o desenvolvimento da personalidade. Nas diferentes intervenções, o terapeuta utiliza a comunicação verbal e a relação terapêutica com a finalidade de influenciar o paciente a fazer com que modifique suas emoções, pensamentos, atitudes ou comportamentos considerados desadaptativos. As psicoterapias variam em relação às técnicas que utilizam, as teorias nas quais se baseiam, aos objetivos, à frequência das sessões e aos tempos de duração. Abrangem desde as psicoterapias breves de apoio, destinada a auxiliar o paciente a superar dificuldades momentâneas por meio de aconselhamento, apoio e sugestão, até a terapia comportamental, a prevenção de respostas, condicionamento clássico, a hipnose, brinquedos com crianças, né? As terapias de grupo, de família e casais, o psicodrama, até formas mais complexas como a psicanálise e a psicoterapia de orientação analítica, que se propõe a modificar aspectos da personalidade pela obtenção do insight, interpretando defesas por meio da análise da neurose de transferência. Há alguns elementos que são comuns a todas as terapias. A relação paciente-terapeuta ou cliente-terapeuta, como propõem algumas escolas, a qual está inerente à aceitação e o apoio do cliente por parte do terapeuta, proporcionando-lhe a oportunidade de expressar emoções perturbadoras. Então, o contrato terapêutica é uma terapia, uma teoria na qual a técnica específica também se fundamenta.
Então, isso é característico em todas as psicoterapias. Então, o terapeuta e o cliente sentam-se frente a frente, ou então o paciente deita-se no divã e o terapeuta senta-se às suas costas em uma ou mais sessões semanais, quinzenais e até mensais. Nas psicoterapias de grupo, um ou eventualmente mais de um terapeuta encontra-se simultaneamente com vários clientes no mesmo local, em frequência variável. As psicoterapias são utilizadas por diferentes profissões. Psiquiatras, psicólogos, médicos, clínicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros. Suas origens históricas situam-se na medicina antiga, na religião, na cura pela fé e até no hipnotismo. Mas foi no final do século passado que elas começaram a ser utilizadas no tratamento para as assim denominadas doenças nervosas e mentais, tornando-se uma arte médica restrita aos psiquiatras. E foi no decorrer do século XX que outras profissões passaram a exercê-la, conservando-se, entretanto, os termos relacionados com sua origem médica: doença, etiologia, diagnóstico, paciente, terapeuta. Na verdade, a psicoterapia é muito mais uma atividade elaborativa entre o paciente ou entre o cliente e seu terapeuta do que uma ação propriamente unilateral exercida por alguém sobre outra pessoa que ocorre com outros tratamentos médicos. Na literatura, são mencionados mais de 400 tipos diferentes de psicoterapias. Muitos desses modelos se organizam em sociedades científicas, promovendo encontros, congressos, cursos de formação, estabelecendo regras para a sua prática. Desde meados deste século, tem sido feito um enorme esforço de pesquisa para sua validação por meio da comprovação de sua efetividade e de seus resultados. Como consequência, algumas formas vêm impondo-se ao longo do tempo, seja pela comprovação clínica de sua utilidade no campo da saúde mental e da saúde em geral, ou seja, pelo resultado das pesquisas. Algumas psicoterapias são de uso corrente e se constituem num recurso terapêutico de eficácia comprovada, eventualmente até superior a outras técnicas, como é o caso das terapias comportamentais para o tratamento de fobias específicas e rituais compulsivos, ou das terapias de orientação analíticas para problemas de personalidade. Outras são utilizadas em conjuntos e de formas integradas com terapêuticas biológicas, terapias cognitivas nas depressões, por exemplo, psicossociais nas esquizofrenias e demências, devendo o psiquiatra e os outros profissionais da área de saúde conhecê-las e saber indicá-las quando necessárias. Mais ou menos deu quanto já? Psicoterapias baseadas na teoria psicanalítica. Psicanálise. Psicanálise, literalmente, significa dividir a mente em seus elementos construtivos e nos seus processos dinâmicos. Na prática, o termo é utilizado em pelo menos 3 significados diferentes. O primeiro significado seria um conjunto de teorias psicológicas sobre o funcionamento mental, sobre a formação da personalidade e aspectos do caráter, tanto daqueles considerados normais como os psicopatológicos,
sexualidade infantil, inconsciente dinâmico, conflito psíquico, mecanismo de defesa e formação de sintomas, dos sintomas. O segundo é visto como um método ou procedimento de investigação dos conteúdos mentais, especialmente os inconscientes, ou seja, livre associação, análise dos sonhos, até análise das transferências, da transferência. Outro é o método psicoterápico que se propõe a efetuar modificações no caráter por meio da obtenção de insight mediante a análise sistemática de defesas na neurose de transferência. Então, o analista adota uma atitude neutra na psicanálise, sentando-se às costas do paciente, não havendo, portanto, um contato visual direto. O paciente é orientado a expressar livremente e sem censura seus pensamentos, sentimentos, fantasias, sonhos, imagens, assim como as associações que lhe ocorrem, sem pré-julgar sobre sua relevância ou sobre seu significado. O terapeuta senta atrás do divã, mantendo uma atitude de curiosidade e de ouvinte atento. De tempos em tempos, interrompe as associações do paciente, fazendo-o observar determinadas conexões entre fatos de sua vida mental. Particularmente emoções, fantasias relacionadas com a pessoa do terapeuta, que passam despercebidas, e refletir sobre o seu significado subjacente. A psicanálise breve é definida como um tratamento cujo prazo de duração é ajustado previamente entre o analista e o cliente, que busca ajuda para resolver um problema específico, ou seja, os efeitos de um sofrimento psíquico que se manifesta em uma área demarcável da vida do cliente, cuja origem possa ser atribuída a um conflito inconsciente. A psicoterapia de orientação analítica. O paciente, nessa psicoterapia, é orientado a expressar livremente e sem censura seus pensamentos também, assim como seus sentimentos, fantasias, sonhos, imagens, sem prejulgar sobre sua relevância ou significado, bem como as associações que lhe ocorrem. Essas associações não são tão livres como em psicanálise, pois habitualmente são dirigidas pelo terapeuta para questões-chave da terapia, que a princípio busca intervir em áreas circunscritas, em áreas objetivas ou problemas delimitados. Dentro da área selecionada, que é o foco, o paciente é estimulado a explorar seus sentimentos, ideias. As atitudes em suas... É isso? As atitudes em suas relações com as figuras importantes de sua vida atual, do passado e com o próprio terapeuta, com vistas ao insight. Sem a utilização do divã, com o uso menor de associação livre, com sessões menos frequentes, a regressão é menor e a transferência não se desenvolve com a mesma intensidade, primitivismo e rapidez que a psicanálise. A psicoterapia de orientação analítica utiliza entre 1 e 3 sessões semanais, com o paciente sentando-se na poltrona de frente para o terapeuta, podendo o tratamento durar vários meses e até anos. Psicoterapia breve psicanalítica. Freud descrevia o sujeito como provido de um aparelho psíquico aberto para o exterior, mas
que não precisava do mundo externo para justificar o seu funcionamento. No vocabulário da psicanálise, relação do objeto, na teoria freudiana da psicanálise, diz respeito ao sujeito em seu funcionamento isolado e não em relação. Freud define os conceitos relativos ao sujeito em si como libido, deslocamento, condensação, resistência, pulsação, etc., entre outros. Freud estava mais interessado na teoria do que na clínica e preocupava-se com a cientificidade de seu corpo teórico, preferindo escapar da relação terapêutica que ele considerava passível de ser criticada como subjetiva. Em 1937, em Análise Terminável e Interminável, Freud ratifica essa posição. Freud, enfim, não propôs nenhuma modificação técnica por muitos anos, tendo até mesmo a se opor a elas. A psicoterapia breve, então, pode ser vista como desviante, porque implica em maior presença do analista, visto que, preconceituosamente, como alguém ativo, ou seja, ele adquire uma atitude não psicanalítica. A proposta freudiana permite e induz o analista a ficar mais tempo em silêncio, sendo comprometedora sua intromissão. Para Freud, é a construção ou reconstrução do passado que importa. A interferência da pessoa real do analista é um ruído, é prejudicial à análise, que deveria ser análise do cliente e não do par terapeuta analisando. Já Firenze, em 1988, estava interessado na prática clínica. Ele se preocupou com as questões relativas ao enquadre e também com o par analista-paciente, analista-cliente. Diante da reação terapêutica negativa, Firenze demonstrou modificações no enquadre, como a técnica ativa. O princípio que o norteou foi a noção de que no tratamento estão presentes dois elementos. O cliente e o paciente, o cliente, paciente e o terapeuta. O cliente, paciente um só e terapeuta. Ele é considerado o pai das psicoterapias breves, pensando a prática e seus efeitos no paranalítico. Firenze descreveu vários artigos nos quais demonstra essa preocupação em confusão de língua entre adultos e crianças. Aborda vários temas, entre eles a contratransferência, a necessidade de análise pessoal por parte do analista e transferência negativa e o ambiente. A transferência negativa e o ambiente. Em A Técnica Psicanalítica, discute a importância da contratransferência. Em Elasticidade da Técnica Psicanalítica, analisa o sentir com, tão a contragosto de Freud. Em Perspectiva da Psicanálise, em 1988, salienta também a importância da prática clínica do narcisismo do terapeuta, do psicoterapeuta, e da vivência na transferência. Firenze se preocupa com a prática clínica e com o papel do terapeuta na análise, oportunizando a discussão da relação terapeuta e da função de mundo real da psicanálise. Essa questão ainda hoje está presente, com vários autores se recusando a considerar o mundo exterior como objeto de preocupação da psicanálise.
Firenze introduziu o conceito de introjeção em seus artigos Transferência e Introjeção. Em seu artigo, né? Transferência e Introjeção. Firenze preocupou-se em integrar o problema atual do indivíduo com a sua história pessoal, em observar como o sujeito se comporta no presente em função ao seu passado, sim. Com relação ao assunto sobre introjeção contra transferência e transferência, a importância do analista na terapia, o papel do mundo real e do enquadre, abriu as portas, então, para se refletir a prática psicoterápica e a relação terapêutica. A realidade do limite do tempo interferindo na relação terapêutica e a realidade da relação com o analista, a realidade da crise em que o sujeito está inserido, são questões fundamentais da psicoterapia breve, que tiveram inícios com Firenze, e a partir daí que se pode pensar a prática da psicoterapia breve, sem considerá-la um erro técnico sob o ponto de vista psicanalítico. Para Firenze, não há análise sem analista, ou seja, a presença do analista no processo da análise é indispensável, assim como não há bebê sem mãe. Para ele, o terapeuta na psicoterapia breve está sendo mais ativo, interferindo no processo da análise, porque tal circunstância é inevitável, porque são duas pessoas envolvidas e não apenas uma. Para muitos analistas, o terapeuta de psicoterapia breve estaria cometendo um erro técnico ao ser mais ativo e para uma concepção da psicanálise. O terapeuta de psicoterapia breve apenas estará sendo ele mesmo. Cabe ressaltar que não se fala aqui de terapeutas selvagens com formação questionável, que justificam intromissões grotescas. Dizer que o analista interfere no processo de análise não deve servir para justificar a intromissões indevidas. Segundo a concepção da psicoterapia breve, o terapeuta deve acompanhar o seu cliente em suas associações livres, interpretar o material inconsciente, o conteúdo inconsciente, a partir de uma escuta psicanalítica baseada em experiências e sólida formação teórica, buscando um encontro significativo, consistente de sua participação como ser humano no processo analítico de seu cliente. Psicoterapia breve dinâmica. Bom, a psicoterapia breve dinâmica é um exemplo de psicoterapia que se usa de forma integrada a conceitos teóricos oriundos de diferentes terapias. Dá para perceber aí sua flexibilidade. Além dos conceitos psicanalíticos de conflito psíquico inconsciente, buscando sua resolução mediante a eliminação de defesas consideradas patológicas por meio do insight. Emprega ainda os conceitos de reforço do ego, derivado da psicologia do ego, do foco, da experiência emocional corretiva, que eu comentei, EEC, das crises, que eu não havia comentado, então está sendo colocado agora, e teorias de aprendizagem, incluindo-se as teorias cognitivas e comportamentais. A técnica. Principais características da psicoterapia breve são as seguintes: delimitação de um foco. Toda psicoterapia breve tem que ter uma delimitação de um foco, problema ou conflito principal, em acordo com o paciente, e na qual se centraliza toda a atividade psicoterápica. Tem que ter um estabelecimento de uma hipótese psicodiagnóstica
explicativa do problema principal ou do foco, que faz sentido ao paciente, ao qual ele responde positivamente e que orienta as intervenções do terapeuta. Tem que ter a interpretação de forças inconscientes, o ensino de novas formas de lidar com os conflitos emocionais, atividade ativa do terapeuta que utiliza, se necessário, de medidas de apoio como manipulação do ambiente, tranquilização e psicofármacos, como já foi citado. Além disso, tem que ter a delimitação do tempo, né? O tempo é muito importante na psicoterapia breve. Então, de 12 a 40 sessões em geral. E agora, devemos focar a questão de seleção adequada desse paciente. Isso mesmo. Existe o paciente ou o cliente adequado para essa terapia. O terapeuta adota atitudes ativas, utilizando, além das intervenções que visam ao insight, outras de caráter como apoio, sugestão e educação, clarificação, aconselhamento, etc. A preocupação maior é com o futuro e menor com o passado. O paciente ideal para a psicoterapia breve dinâmica usualmente tem problemas circunscritos, problemas objetivos, né? Então aí já está o perfil, né, do cliente. Ele tem um problema objetivo, limitado, que possa ter um foco. Mesmo que antigos. É altamente motivado esse cliente, tem boa capacidade de insight e de se vincular rapidamente ao terapeuta. A delimitação do tempo faz com que prematuramente surjam questões envolvendo alta e separação e que precocemente sejam estimulados. Então, aí a autonomia, a autoestima, a atividade, não a passividade, né? A independência, o reforço de aspectos positivos do ego. Então, é muito importante essa separação consciente. O paciente senta-se frente a frente com o terapeuta em sessões que variam de 1 a 2 vezes por semana no período inicial, tornando-se mais espaçados quando se aproxima o término do tratamento. No início da terapia, é enfatizado a interpretação dos diferentes elementos dos triângulos, né, do triângulo do conflito, sintomas, impulsos, desejos ou sentimentos, mecanismos de defesa. No segundo momento, o conflito manifestando-se nas várias situações interpessoais, transferências, relações com pessoas significativas de sua vida atual e de sua vida passada, que é o triângulo do insight. Os resultados parecem estar todos correlacionados com motivação para a mudança, frequência das interpretações transferenciais e a sua ligação com figuras paternas e elementos envolvendo os impulsos, desejos ou sentimentos de conflitos focal. Objetivos e indicações. A psicoterapia breve está indicada no tratamento de problemas circunscritos, problemas objetivos, ou mudanças de caráter em áreas restritas da personalidade. Terapeuta e paciente, ou terapeuta e cliente, devem poder rapidamente definir um foco ou problema principal e estar de acordo em trabalhar sobre ele. O paciente deve ser capaz, ou o cliente deve ser capaz, de estabelecer rapidamente uma aliança de trabalho e de vincular-se ao terapeuta, ter facilidade de expressar seus sentimentos e interesse em compreendê-los. Deve ainda ser capaz de facilmente separar-se por ocasião da alta e demonstrar motivação para efetuar mudanças, através de compreensão de suas dificuldades, não devendo ter problemas que possam ser agravados
ser mobilizadas algumas defesas. Nem deve ser problemas numerosos, difusos ou severos. As indicações. A indicação da psicoterapia breve é para paciente com transtornos de ajustamento de personalidade leve, organização neurótica de personalidade, situação ou problemas agudos na vivência de transtornos caracterológicos crônicos. E a contraindicação já terminando, né, psicoterapia breve é contraindicado para psicoses, transtornos de humor, dependência de álcool ou outras substâncias, transtorno obsessivo compulsivo ou fóbico incapacitante, transtornos do pânico, transtorno de caráter grave, organização borderline ou psicótica da personalidade, expressos sobre a necessidade frequente de hospitalização, tendências ao suicídio, condutas auto- ou heterodestrutivas graves, controle precário dos impulsos. Também é contraindicada a pacientes muito imaturos e dependentes que, em virtude das reações transferenciais desenvolvidas, tenham dificuldade em se separar do seu terapeuta. Contraindicado em situações emergenciais que exijam intervenção rápida do tipo mudança ambiental. Também é contraindicado a necessidade de modificações maiores ou mais profundas do caráter. E problemas difusos, focos ou conflitos múltiplos, vários conflitos, vários focos. A terapia precisa de focar numa questão. E assim eu termino esse segundo módulo. Espero que vocês tenham gostado do material que eu trouxe. O próximo módulo vai explicar tudo o que eu disse. Vai ficar muito claro cada processo, como tem que se tomar, vai ser bem esmiuçado como essa psicoterapia breve deve ser utilizada com o seu cliente. Acredito que quando eu terminar, você fique claro qual será a sua postura, quais podem ser as dificuldades que você vai ter e como recorrer ou conseguir dar um jeito ou passar por cima dessas situações e centralizar, pegar o foco e conseguir ir avante com o seu cliente. No mais, obrigado e até o próximo módulo.